Eu sou Vincent e hoje trago para vocês um relato que ouvi por aí. Uma história que, sinceramente, me arrepiou dos pés à cabeça. Dizem que as estradas à noite guardam segredos que ninguém deveria descobrir. Histórias de aparições, caminhoneiros que desaparecem sem deixar rastros, ou cargas que jamais deveriam ser transportadas. O que vou contar agora aconteceu com um homem chamado Emanuel, um caminhoneiro veterano, acostumado a cruzar o país sozinho, enfrentando chuva, tempestades e madrugadas intermináveis. Mas naquela noite, algo diferente esperava por ele. Algo que jamais deveria ter sido transportado. Emanuel já rodava há mais de 15 anos. Não era um homem de medos fáceis. Havia enfrentado assaltantes, estradas destruídas e até noites de tempestade sem um palmo de visão pela frente. Mas naquela noite, quando recebeu o chamado, sentiu um arrepio estranho. Era quase meia-noite quando o telefone tocou. O cliente do outro lado da linha tinha uma voz fria e objetiva. Preciso que transporte uma carga agora. Pago o dobro do valor. Mas há uma regra. Você não pode abrir o caixão. Caixão? Emanuel franziu a testa. Ele já tinha transportado de tudo. Cargas vivas, combustíveis perigosos, até coisas ilegais, sem nunca fazer perguntas. Mas um caixão? Isso era novo. O dinheiro falava mais alto. E no fundo, ele achou que poderia ser só uma transferência funerária qualquer. Talvez um corpo sendo levado para outro estado. Não era algo tão estranho assim, certo? 2 horas depois, ele já estava na estrada, dirigindo seu caminhão pelos quilômetros intermináveis de asfalto escuro. A neblina rastejava pelo chão, dando um aspecto ainda mais sombrio à paisagem. No retrovisor, o caixão preto e lacrado estava fixado na carroceria. Ele tentou não pensar muito nisso, mas uma sensação ruim insistia em incomodar, como se algo estivesse errado desde o começo. Então, ele ouviu. Primeiro foi só um som leve, quase imperceptível, como um pequeno arranhão na madeira. Emanuel prendeu a respiração. Tentou ignorar. Talvez fosse o balanço do caminhão na estrada esburacada. Mas então, o som voltou, mais forte, como se algo estivesse se mexendo lá dentro. Emanuel tentou se convencer de que era coisa da sua cabeça. A estrada deserta, a escuridão ao redor, tudo contribuía para essa sensação estranha. Mas então, ouviu de novo. Dessa vez, foi um som abafado, como se algo estivesse raspando a madeira do caixão com força. O caminhoneiro sentiu um arrepio percorrer suas costas. Era impossível. Ele forçou a visão pelo retrovisor, tentando enxergar melhor a carga na escuridão. A estrada estava vazia, nenhum carro à vista, apenas ele, o caminhão e o caixão. O que diabos estava acontecendo? O barulho parou por um instante. Emanuel soltou o ar devagar, tentando se acalmar. Mas aí veio o pior. Um som seco. Tum, tum. Como se alguém estivesse batendo pelo lado de dentro do caixão. Emanuel segurou o volante com mais força. Seu coração começou a acelerar. Tum, tum, tum. O som aumentava. Algo estava tentando sair dali. E então, uma voz. Baixa, fraca, mas clara. Me ajuda, pelo amor de Deus. O caminhoneiro sentiu um frio no estômago. Não podia ser real. Não podia. Ele pisou no acelerador, decidindo não parar. Seja lá o que estivesse acontecendo, ele não ia se meter. Mas o barulho não parava. A coisa dentro do caixão estava ficando desesperada. Emanuel precisava decidir. Ele abriria o caixão ou seguiria em frente fingindo que nada estava acontecendo. Emanuel estava tremendo. As batidas no caixão ficavam mais fortes, cada vez mais urgentes. Tum, tum, tum. E então veio o grito abafado. Me tira daqui! Aquela voz não soava distorcida nem sobrenatural. Soava humana. Emanuel sentiu o suor escorrer pela testa. E se fosse realmente uma pessoa presa ali dentro?
Ele lembrou das palavras do cliente: não abra o caixão. Mas e se alguém tivesse sido enterrado vivo? O caminhoneiro não conseguia mais ignorar. Pisou no freio com força. O caminhão derrapou um pouco na pista antes de parar no acostamento de uma estrada deserta. A única luz vinha dos faróis do veículo, iluminando o asfalto úmido. A névoa parecia mais densa agora, como se algo aguardasse no escuro. Emanuel saltou da cabine sentindo as pernas bambas. Com passos hesitantes, ele caminhou até a carroceria. O caixão estava ali, parado, mas agora havia marcas de arranhões na madeira. Ele engoliu em seco, pegou um pé de cabra que sempre deixava no caminhão e, com as mãos trêmulas, enfiou a ponta entre a tampa e a base do caixão. Seja o que Deus quiser. Com um estalido seco, ele rompeu o lacre. A tampa abriu de repente, soltando um bafo gelado. Emanuel deu um passo para trás. Seus olhos arregalaram. Dentro do caixão estava ele mesmo. O homem dentro do caixão era idêntico a Emanuel. Mesmos traços, mesmos olhos, mesma roupa, mas ele estava pálido, suando, com os olhos arregalados de puro terror. Me ajuda, pelo amor de Deus, me tira daqui. O outro Emanuel tentava se levantar, mas algo o puxava para baixo. Emanuel ficou paralisado. O que era aquilo? O outro Emanuel lutava para sair, mas então as sombras se mexeram. Mãos negras e cadavéricas saíram do fundo do caixão, agarrando os braços e pernas do sósia. Não! Não! O Emanuel dentro do caixão se debatia, tentando se segurar nas laterais. Mas as mãos o puxavam para dentro, como se houvesse um buraco negro ali. Seu rosto foi coberto pela escuridão. E então, o silêncio. O caixão estava vazio. Emanuel sentiu seu estômago afundar. O que ele tinha acabado de ver? Ele deu um passo para trás. O pé escorregou e quase caiu. Seu peito subia e descia rapidamente, tentando respirar. Então, um som atrás dele. O caminhoneiro virou-se de súbito, olhando para a cabine do caminhão. No espelho retrovisor. Seu reflexo não estava mais lá. Emanuel sentiu o sangue gelar nas veias. O espelho retrovisor refletia apenas o banco vazio da cabine. Ele não estava ali, mas isso era impossível. Ele se aproximou devagar, os olhos arregalados, esperando que fosse um truque da luz, um erro da sua mente confusa. Mas não era. Seu reflexo havia desaparecido. Ele levou as mãos ao rosto, tocou a pele, sentiu o suor frio escorrendo pela testa. Ele ainda estava ali. Podia sentir o próprio corpo, podia respirar, podia ouvir o som da estrada ao longe, mas no espelho ele não existia. O caminhoneiro recuou, o coração batendo descompassado. Olhou ao redor tentando entender se aquilo era um pesadelo. Então, algo se mexeu no canto do olho. Virou-se bruscamente para o caixão. Ele ainda estava aberto, vazio. Mas agora, havia algo escrito na madeira. Algo que não estava lá antes. Emanuel Silva, o nome dele. O caminhoneiro arregalou os olhos. Seu próprio nome? Gravado no caixão? Não. Isso não podia estar acontecendo. Isso não era possível. Emanuel sentiu as pernas fraquejarem. A respiração vinha curta, entrecortada, como se seu próprio corpo estivesse se recusando a aceitar a realidade. Mas ele não tinha tempo para pensar. De repente, o motor do caminhão roncou sozinho. Os faróis piscaram, o painel acendeu, o caminhão ligou. Sem ele estar na cabine, o pânico tomou conta dele. Emanuel correu, subiu apressado para dentro do veículo e tentou desligá-lo. Nada aconteceu. A chave nem estava na ignição. O caminhão começou a andar sozinho. Ele tentou frear. O pedal não respondia. O volante travado. O caminhão acelerava cada vez mais, como se estivesse sendo dirigido por uma força invisível. A estrada diante dele parecia se alongar infinitamente. E então, algo ainda mais terrível aconteceu. Ele olhou pelo retrovisor e viu alguém sentado no banco do passageiro. Não havia rosto, apenas uma sombra escura, vestindo as mesmas roupas que ele. A sombra
virou lentamente a cabeça na direção dele. E Emanuel sentiu algo gelado tocar seu ombro. Emanuel tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. O toque gelado em seu ombro fez seu corpo inteiro se arrepiar. Ele não conseguia se mover. A sombra sentada ao lado dele começou a tomar forma. Os traços ficaram mais nítidos, os contornos se tornando familiares demais. Era ele mesmo. Mas algo estava errado. Os olhos do sósia eram completamente negros, vazios. O Emanuel da sombra sorriu, um sorriso impossível, que se alargava além do queixo. Agora é a sua vez. O caminhão deu um solavanco. Emanuel sentiu o corpo afundar, como se estivesse sendo sugado para dentro do banco. A pele ficou fria, as mãos pesaram. Então, tudo ficou escuro. O tempo passou. Minutos, horas. Ele não sabia. Quando abriu os olhos novamente, estava parado em um pátio de caminhões. A cabine estava silenciosa, o motor desligado. Mas Emanuel sabia que algo tinha mudado. Olhando pelo retrovisor, seu reflexo estava de volta, mas não era ele. O caminhoneiro engoliu em seco e saiu do veículo. Não havia mais o que fazer. A carga estava entregue. Ele deu a volta no caminhão e lá estava o caixão, a tampa fechada, selada e o nome gravado na madeira. Não era mais Emanuel Silva. Agora era outro nome. O nome de um novo caminhoneiro. Alguém que em breve receberia um chamado de emergência. Um novo passageiro para o inferno. Meu nome é André, tenho 42 anos e sou caminhoneiro há mais de 15. Rodar o Brasil inteiro já faz parte da minha rotina. Sempre gostei do que faço, mas a estrada ensina muita coisa e nem todas são boas. Já vi de tudo: assaltos, acidentes, lugares assombrados por histórias antigas. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi naquela noite. Era uma rota longa, cortando o interior do Brasil. Uma daquelas estradas onde você pode rodar quilômetros sem ver um único carro. O céu estava fechado, um breu total. Só os faróis do caminhão rasgavam a escuridão. Dirigia a 8 horas sem parar. Meu corpo pedia descanso, mas eu queria evitar ao máximo parar na estrada à noite. Todo caminhoneiro sabe que essas rodovias desertas escondem perigos que vão muito além de assaltantes. A sensação de estar sendo observado começou a surgir. Não sei explicar. Não havia ninguém por perto, mas eu sentia um peso estranho no peito, como se tivesse algo ali comigo. Algo invisível, mas presente. E então veio a urgência. Eu precisava ir ao banheiro. Olhei no GPS. O próximo posto de gasolina estava a mais de 1 hora de distância. Não tinha escolha. Encostei o caminhão no acostamento e saí com a lanterna do celular em mãos. A escuridão parecia ainda mais densa do lado de fora. O vento era quase inexistente e as árvores à beira da estrada estavam completamente imóveis. Afastei-me um pouco do caminhão, indo para um matagal ao lado da pista. Não queria arriscar ser visto por alguém que pudesse estar passando. Foi quando ouvi um sussurro, baixo, quase imperceptível, mas real o suficiente para me fazer congelar. Eu prendi a respiração. Meu coração começou a bater mais forte. Olhei ao redor, tentando enxergar alguma coisa no meio do escuro, mas só via as sombras das árvores. Então veio de novo, dessa vez mais claro. Ajuda era uma voz masculina, ou melhor, 2 vozes, falando quase ao mesmo tempo. Minha mente entrou em conflito. Eu deveria fugir dali imediatamente ou ver quem estava precisando de ajuda. Minha consciência pesou. Se alguém estivesse realmente em perigo e eu fosse embora, como eu dormiria à noite? Então decidi dar alguns passos para dentro da mata. O medo era gigante, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ver o que estava ali. Com a lanterna do celular tremendo em minha mão, dei mais alguns passos para dentro da mata.
A escuridão era sufocante e o silêncio absoluto, exceto pelos meus próprios passos sobre as folhas secas. A cada movimento, eu sentia a umidade do lugar aumentar. O cheiro de terra molhada misturado com algo que eu não conseguia identificar invadia meu nariz. Um odor estranho, ferroso, pesado. "Tem alguém aí?" Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Nenhuma resposta. Só que os sussurros voltaram. Agora estavam mais distantes, mais dentro da mata. A razão gritava para eu voltar ao caminhão. Mas algo dentro de mim, um instinto que eu não sabia explicar, me fazia continuar. Como se alguém precisasse ser encontrado. Continuei andando cada vez mais devagar. O chão era irregular, cheio de galhos quebrados e raízes retorcidas. A luz do celular mal iluminava a frente. Então, vi algo que fez meu sangue gelar. Pegadas na terra. Eram recentes. Pequenos sulcos na lama, como se alguém tivesse passado por ali há pouco tempo. Mas o que me arrepiou mesmo foi perceber que as marcas paravam de repente, como se a pessoa tivesse simplesmente sumido no meio do nada. Foi quando ouvi um estalo seco logo acima de mim. Levantei a lanterna e o que vi fez meu estômago revirar. 2 corpos pendiam de uma árvore alta, balançando lentamente ao sabor do vento. Os olhos ainda abertos, encarando o vazio, como se ainda pedissem ajuda. Minha mente demorou alguns segundos para processar a cena. Meus pés estavam fincados no chão, como se eu tivesse virado pedra. Eu queria correr, mas meu corpo não obedecia. Os corpos estavam machucados, cortados, e o cheiro pesado de sangue seco agora fazia sentido. Não eram pessoas que tinham morrido ali por acidente. Alguém as deixou ali. Meu instinto finalmente chutou a porta do meu pavor e gritou: "Corre!" Girei nos calcanhares e comecei a correr de volta para a estrada, sem olhar para trás. Cada galho quebrado, cada folha amassada, parecia um ruído ensurdecedor na mata escura. Foi então que ouvi de novo os sussurros. Ajuda! Mas dessa vez, eles não vinham da floresta. Eles vinham de dentro da minha cabeça. Meu corpo se movia sozinho. Eu corria sem pensar, sem respirar direito, tropeçando nos galhos, sentindo o coração martelando no peito. A cada passo, a sensação de que algo estava atrás de mim aumentava. Mas eu não ousava olhar para trás. A estrada parecia mais distante do que antes, como se eu estivesse preso em um pesadelo onde os caminhos se estendem infinitamente. Meu único foco era o brilho fraco dos faróis do meu caminhão ao longe. A cada segundo, os sussurros se intensificavam, agora mais altos, mais angustiantes. Ajuda, por favor. Era como se estivessem dentro da minha mente, como se aquelas vozes não estivessem apenas perto, mas sim dentro de mim. O ar parecia pesado, cada respiração era uma luta. Então, algo agarrou minha perna. Caí de joelhos, a lanterna do celular girando no chão, iluminando um vulto escuro escondido entre as árvores. Por um milésimo de segundo, vi olhos fundos e vazios, refletindo a luz como vidro quebrado. Um corpo magro, esquelético, coberto de sombras. Minha mente implorava para que fosse apenas um jogo de luz e escuridão. Mas aquilo estava ali. O desespero explodiu dentro de mim. Gritei com todas as forças, me soltando, rastejando, me jogando para frente sem olhar para trás. Corri como se minha vida dependesse disso, porque dependia. Quando finalmente alcancei a estrada, tropecei, bati contra a lateral do caminhão e me agarrei à maçaneta como se fosse minha única chance de sobrevivência. Com os dedos tremendo, puxei a porta, me joguei dentro da cabine e travei tudo. Silêncio. Meu peito subia e descia freneticamente, o suor escorrendo pelo rosto. Olhei pelo retrovisor, esperando ver algo. Mas não havia nada. A mata estava parada. Nenhum movimento, nenhum vulto, nenhuma sombra. Apertei o volante com força. Minha mente estava um turbilhão de pensamentos, mas eu sabia o que tinha visto. Acelerei.
Fui embora daquela estrada o mais rápido que pude. Horas depois, já em segurança, estacionei o caminhão em um posto de gasolina, minha mente ainda girando. Peguei um telefone público e, de forma anônima, liguei para a polícia. Relatei o que havia encontrado, mas nunca apareceu nada no noticiário. Nenhuma menção a corpos, nenhuma investigação. Era como se nunca tivesse acontecido. Mas eu sei o que vi, sei o que ouvi e sei que aquelas vozes não eram de pessoas vivas. Desde aquela noite, algo mudou em mim. Quando estou sozinho na estrada, sempre sinto um arrepio percorrendo minha espinha. E às vezes, em noites silenciosas, eu ainda ouço os sussurros. Ajuda, por favor. Eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos e já passei por todo tipo de situação na estrada. Acostumei a dirigir por horas sem ver uma alma viva, a dormir dentro do caminhão e a enfrentar estradas que pareciam ter saído de um filme de terror. Mas nada se compara ao que vivi naquela noite. Era um dia como qualquer outro. Eu tinha que entregar uma carga no interior do Brasil. Um lote de materiais de construção para uma empresa em uma cidadezinha esquecida no mapa. O percurso deveria ser tranquilo, mas uma interdição na rodovia principal me forçou a pegar um desvio. Um caminhoneiro mais experiente poderia ter dado meia volta e esperado o dia seguinte, mas eu queria adiantar a entrega. O GPS falhou pouco depois que entrei naquela estrada de terra. O rádio do caminhão ficou mudo e o pior, o celular não pegava sinal. Não era a primeira vez que isso acontecia, então tentei manter a calma. Dirigi por mais de 1 hora, mas o caminho parecia não levar a lugar nenhum. Só havia mata fechada, árvores retorcidas de ambos os lados e uma névoa rasteira cobrindo o chão como um véu. Comecei a sentir um peso no peito, uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. De repente, avistei uma luz fraca ao longe. Talvez uma casa, um posto, qualquer coisa que pudesse me ajudar a saber onde estava. A luz parecia próxima, mas à medida que eu me aproximava, percebia que era menor do que eu esperava. Quando finalmente cheguei perto, vi que se tratava de uma cabana de madeira antiga, isolada no meio do nada. O lugar parecia abandonado, mas uma lamparina bruxuleava no lado de dentro. Meus instintos me diziam para seguir em frente, não parar. Mas o medo de passar a noite preso naquela estrada me convenceu a pelo menos tentar pedir informação. Desliguei o caminhão, desci e caminhei até a porta da cabana. O chão rangia sob meus pés e o vento frio parecia sussurrar algo incompreensível. Antes que eu pudesse bater na porta, ouvi um barulho atrás da cabana. Curioso e inquieto, dei a volta e me aproximei de uma janela lateral. E foi aí que vi algo que jamais esquecerei. Lá dentro, sob a luz amarelada da lamparina, uma mulher muito idosa segurava algo nas mãos. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que aquilo era uma cabeça humana, ossuda, sem olhos. Ela falava baixinho, murmurando palavras que não conseguia entender. De repente, ela beijou a testa do crânio e o colocou delicadamente dentro de um recipiente. Minha respiração travou. O pavor me dominou. Quis gritar, correr dali, mas minhas pernas simplesmente não respondiam. Foi quando, sem aviso, ela virou a cabeça lentamente na minha direção. Eu sabia que precisava fugir. Agora, meu corpo inteiro travou. O ar ficou preso na garganta e por um instante eu não conseguia nem piscar. A mulher me encarava diretamente, como se já soubesse que eu estava ali o tempo todo. Seus olhos eram fundos, escuros, vazios. O sorriso em seu rosto não parecia humano. Era como se ela estivesse se divertindo com o meu pavor. Me abaixei devagar, tentando desaparecer na escuridão. Precisava sair dali sem que ela percebesse. Mas quando dei um passo para trás, pisei em um galho seco. O estalo ecoou alto na floresta silenciosa. Meu coração disparou. Fechei os olhos por um segundo, esperando o pior.
Quando os abri novamente, a mulher não estava mais na janela. O medo se transformou em puro desespero. Engatinhando, me afastei devagar da cabana, tomando cuidado para não fazer mais barulho. Cada músculo do meu corpo implorava para que eu corresse, mas eu sabia que qualquer movimento brusco poderia me denunciar. Quando finalmente me afastei o suficiente, me levantei e corri o mais rápido que pude na direção do caminhão. Meus passos esmagavam folhas secas e gravetos, mas eu não me importava mais. Só queria sair dali. O caminhão estava a poucos metros, quase lá. Foi quando ouvi um som atrás de mim, algo arranhando a madeira da cabana, e então um sussurro. Você já me viu. O desespero tomou conta de mim. Eu não olhei para trás. Não podia olhar para trás. Me joguei dentro do caminhão, batendo a porta com força. Minhas mãos tremiam tanto que levei alguns segundos para colocar a chave na ignição. Quando finalmente consegui girá-la, o motor engasgou. Tentei de novo. Nada. A adrenalina queimava no meu peito. Bati no volante, xinguei, tentei de novo. Dessa vez o motor rugiu e eu pisei fundo no acelerador. O caminhão deu um solavanco e começou a se mover. Foi quando olhei pelo retrovisor. Ela estava ali, parada na estrada, olhando diretamente para mim, apenas me observando. A luz da lamparina refletia seu rosto pálido. Seus olhos pareciam negros como a noite. Eu sabia que deveria simplesmente acelerar e sair dali o mais rápido possível. Mas um detalhe me fez gelar até os ossos. Ela começou a se mover, não correndo, levitando. Seus pés não tocavam o chão, mas seu corpo deslizava rapidamente na minha direção, como se a gravidade não existisse para ela. Acelerei com tudo. O caminhão derrapou na estrada de terra, jogando poeira para todos os lados. Eu sabia que, se ela me alcançasse, eu nunca mais sairia dali. Olhei no retrovisor mais uma vez. Ela estava cada vez mais perto. Eu pisei no acelerador com toda a força. O caminhão rugia, a carroceria chacoalhava e a estrada de terra se transformava num borrão à minha frente. Mas não importava o quão rápido eu fosse. Aquela coisa continuava me seguindo. Pelo retrovisor, via a velha flutuando no ar, cada vez mais perto. Seu corpo não fazia movimentos naturais. Ela simplesmente deslizava em minha direção, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Eu tentei desviar o olhar, focar na estrada, mas o medo era insuportável. Cada célula do meu corpo gritava para que eu fugisse. Foi então que algo ainda mais terrível aconteceu. A estrada mudou. O caminho que antes parecia linear, agora se retorcia de uma forma impossível. Eu estava preso. Olhei à frente e a cabana estava lá novamente. Não, isso não pode estar acontecendo, murmurei, o desespero me sufocando. Era como se eu estivesse dirigindo em círculos, mas eu sabia que não tinha feito nenhuma curva. Era como se a estrada estivesse dobrando a realidade ao meu redor. A risada da velha ecoou pela noite, alta, estridente, como se estivesse dentro da minha cabeça. Eu estava encurralado. O motor do caminhão começou a falhar. A luz dos faróis piscou. Foi quando senti algo tocar meu ombro. Soltei um grito e me virei bruscamente. O banco do passageiro estava vazio, mas o ar dentro da cabine estava diferente, mais pesado. Eu sentia que não estava sozinho. Acelerei com tudo, sem pensar. A estrada parecia mais estreita, a mata se fechando dos dois lados. O caminhão balançava tanto que quase perdi o controle, mas eu não podia parar. Então, no momento mais inesperado, a estrada voltou ao normal. A névoa sumiu, a floresta se abriu e eu estava de volta na rodovia. A única coisa que restava daquele pesadelo era a poeira cobrindo o caminhão e o suor frio escorrendo pelo meu rosto. Meus músculos estavam tensos e minha respiração acelerada. Mas havia um detalhe que me fez gelar até os ossos. Olhei para o espelho retrovisor. No reflexo, por uma fração de segundo,
Vi um sorriso pálido e olhos negros me observando do banco de trás. Pisquei. Não havia mais nada ali, mas eu sabia que ela ainda estava comigo. Meu nome é Estevão. Tenho 52 anos e passei a maior parte da minha vida dirigindo caminhões pelas estradas desse país. Não sou do tipo que acredita em assombração, mas depois do que vivi naquela noite, aprendi que há coisas que simplesmente não podem ser explicadas. Era uma viagem longa. Eu havia saído de Sinop, no Mato Grosso, com destino a São Paulo, transportando uma carga de soja. Sempre preferi dirigir à noite. Menos trânsito, menos calor. Mas naquela viagem, algo parecia diferente. O céu estava carregado, escuro como breu, e uma garoa fina começava a cair. O asfalto molhado refletia o brilho dos faróis do caminhão, criando sombras que se esticavam pela estrada. Eu estava sozinho na rodovia. Nenhum carro, nenhum outro caminhoneiro no rádio. O silêncio do motor era meu único companheiro. Mesmo acostumado à solidão da estrada, dessa vez senti um arrepio estranho. Era como se algo estivesse errado, como se alguém me observasse. Mas segui em frente. Ainda faltavam mais de 5 horas para chegar ao meu destino, e com o tempo ruim, precisava redobrar a atenção. Foi quando vi as duas figuras andando pelo acostamento. Primeiro, pensei que fosse coisa da minha cabeça. Com chuva e cansaço, às vezes a visão prega peças. Mas não era ilusão. A cada metro que eu me aproximava, a cena ficava mais clara. Uma mulher e uma criança caminhavam na beira da estrada, bem perto da ponte que eu estava prestes a atravessar. A mulher usava um vestido comprido e desbotado, e a menina segurava sua mão. Pela altura, devia ter uns 8 anos. Algo ali não fazia sentido. Não havia nenhuma cidade ou vila por perto. Aquela estrada era quase deserta, só usada por motoristas que faziam transporte interestadual. Nenhuma pessoa, em sã consciência, estaria andando ali, ainda mais sob chuva. Fiquei preocupado. Podia ser uma mãe e sua filha tentando pedir carona, talvez fugindo de alguma coisa. Reduzi a velocidade e liguei o farol alto para enxergar melhor. Foi nesse momento que a mulher parou de andar e virou lentamente o rosto na minha direção. Senti um calafrio instantâneo. Os olhos dela eram fundos, vazios, e havia algo na sua expressão que me deixou imóvel. Algo errado, algo sombrio. Eu ia buzinar para chamar a atenção delas e oferecer ajuda, mas antes que eu fizesse qualquer coisa, a mulher pegou a menina nos braços e, sem hesitar, a jogou da ponte. Freio os pneus no asfalto molhado, sentindo o caminhão derrapar. Meu coração disparou. O que eu tinha acabado de ver? Antes que eu pudesse reagir, a mulher também saltou. O caminhão parou de repente com um tranco que me jogou contra o volante. Minha respiração estava acelerada, minha mente tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meus dedos tremiam quando soltei o cinto de segurança e abri a porta. A chuva fina caía fria sobre minha pele enquanto eu corria até a beira da ponte. Lá embaixo, apenas o breu. A água do rio estava baixa, quase inexistente. O barranco era de terra molhada, cheio de pedras e galhos secos. Mas não havia sinal da mulher, nem da menina. Meu peito subia e descia rapidamente. Meu instinto gritava que eu deveria sair dali o mais rápido possível. Mas e se elas estivessem feridas? Peguei a lanterna da cabine e iluminei o barranco. Nada. Nem um pedaço de roupa, nem um corpo. Apenas o silêncio da noite e o som da chuva pingando na terra encharcada. Elas tinham sumido. Olhei para os dois lados da ponte, esperando ver alguém correndo, alguma movimentação, qualquer coisa que fizesse sentido. Mas eu estava completamente sozinho naquela estrada vazia. A única explicação lógica era que meu cérebro tinha pregado uma peça em mim. O cansaço, a chuva, a solidão. Talvez tudo isso tivesse me feito imaginar coisas. Mas então vi algo que me fez congelar no lugar.
Ali, no meio da estrada, pegadas molhadas levavam direto até onde eu estava. Pequenas, leves, como as de uma criança. Mas elas não vinham de lugar nenhum. Elas apenas começavam ali. O pavor tomou conta de mim. Não podia mais ignorar. Eu vi aquilo acontecer. Eu vi a mulher jogar a menina. Mas não havia corpos, não havia gritos, não havia nada. Apenas aquelas pegadas surgindo do nada. Com mãos trêmulas, peguei o celular e disquei para a polícia. Enquanto esperava, voltei para o caminhão e tranquei as portas. Me forcei a respirar fundo. 20 minutos se passaram até que as sirenes apareceram no retrovisor. 2 policiais desceram da viatura e se aproximaram cautelosamente. Um deles, um sujeito robusto de bigode grosso, pediu para eu sair e contar exatamente o que tinha visto. Falei tudo, cada detalhe. Do momento que vi as duas na estrada até quando a mulher pulou da ponte. Os policiais se entreolharam. Senhor, tem certeza do que viu? Confirmei com um aceno, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Eles pegaram lanternas e começaram a procurar. Desceram o barranco, verificaram cada canto, cada pedra, cada moita. Nada. Nem sinal de pegadas, nem indícios de que alguém tinha caído ali. O outro policial, um rapaz mais novo, começou a questionar. O senhor bebeu alguma coisa hoje? Respondi que não. E alguma substância? Alguma medicação forte? Neguei de novo. O homem de bigode soltou um suspiro e cruzou os braços. Motoristas já nos ligaram antes sobre essa ponte. Eu franzi a testa. O que quer dizer com isso? Ele me encarou por um segundo antes de responder. As pessoas que você viu, se forem as mesmas que os outros caminhoneiros relatam, então elas estão mortas há muito tempo. As palavras do policial pairaram no ar como um soco no estômago. Como assim mortas há muito tempo? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. O homem de bigode cruzou os braços e olhou para a estrada vazia. O outro policial apenas desviou o olhar, como se quisesse estar longe daquela conversa. O senhor não é o primeiro caminhoneiro a relatar isso. Já ouvimos essa mesma história algumas vezes. Uma mulher e uma criança vagando perto dessa ponte, sempre em noites de chuva. Sempre do mesmo jeito. Um arrepio subiu pela minha espinha. Isso é algum tipo de brincadeira? O policial balançou a cabeça. Há muitos anos uma mulher fugiu do marido abusivo. Ele era um homem violento. Já tinha machucado a família antes. Um dia, ela pegou a filha e tentou escapar, mas ele as encontrou. A noite parecia ficar ainda mais escura conforme ele falava. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas a versão mais aceita é que ela, num momento de desespero, preferiu se jogar da ponte com a filha do que voltar para aquele homem. O que restou delas foi encontrado 2 dias depois, quilômetros rio abaixo. Meu estômago revirou. Desde então, motoristas falam sobre essa visão. Alguns dizem que já pararam para oferecer carona, mas a mulher nunca aceita. Outros contam que, quando tentam ignorar e seguir viagem, sentem a presença dela no banco de trás. Engoli seco. E ninguém faz nada? O policial deu de ombros. O que podemos fazer? Não há um crime acontecendo e a estrada... Bem, a estrada tem suas próprias histórias. Meus olhos voltaram para a ponte. A chuva já tinha diminuído, mas a estrada ainda brilhava com os reflexos dos faróis. Você quer um conselho, caminhoneiro? O policial disse, se aproximando. Se algum dia cruzar essa estrada de novo e avistar essas duas, não pare. Apenas continue dirigindo. Voltei para o caminhão e fechei a porta, tentando assimilar tudo. Meu corpo ainda tremia, e eu sabia que não poderia simplesmente seguir viagem sem refletir no que tinha acabado de ouvir. Olhei pelo retrovisor e vi os policiais entrando na viatura. O mais velho, o de bigode, ainda me observava com um olhar de quem já sabia o que eu estava sentindo. Liguei o motor. Tentei me convencer de que tudo aquilo podia ser apenas um boato, uma lenda de estrada,
Algo que caminhoneiros contam para assustar os novatos. Mas algo dentro de mim não deixava. Coloquei a marcha e comecei a dirigir. Me forcei a olhar apenas para frente, como o policial recomendou. Mas quando passei pelo exato ponto onde vi as duas, o rádio do caminhão chiou. O som cortante fez meu coração disparar. Olhei rapidamente para o visor. O rádio estava desligado, mas o chiado continuava. Minhas mãos apertaram o volante. Senti o ar ao meu redor ficar mais gelado. A estrada estava vazia, mas então, pelo canto do olho, vi algo pelo espelho lateral. Uma silhueta. Alguém sentado no banco de trás. Meu corpo congelou. Eu não queria olhar. Eu não podia olhar. Pisquei, tentando controlar minha respiração. Um arrepio subiu pela minha espinha e foi nesse momento que senti uma presença. Uma voz sussurrou, bem perto do meu ouvido. Por que você parou? O desespero tomou conta de mim. Pisei fundo no acelerador. Os pneus derraparam na pista molhada e eu não olhei para trás nem por um segundo. Não sei quanto tempo dirigi, mas quando percebi, já estava muito longe daquela ponte. O rádio parou de chiar. A temperatura no caminhão voltou ao normal. Mas até hoje, em algumas noites, quando estou sozinho na estrada, sinto aquele arrepio familiar. Aquela sensação de que alguém está me observando. E então, me lembro do aviso do policial. Se algum dia você cruzar aquela estrada, não pare. Apenas continue dirigindo. Sejam bem-vindos a mais um relato sombrio. Eu sou Vincent e hoje eu trago para vocês uma história assustadora. Um caminhoneiro experiente, acostumado a enfrentar madrugadas solitárias na estrada, viveu uma experiência que jamais será esquecida. Um encontro perturbador com algo que não deveria estar ali. Isso aconteceu em uma noite de tempestade, quando a estrada parecia engolida pela escuridão e a chuva castigava o asfalto como se o próprio céu estivesse desabando. O caminhoneiro em questão, vamos chamá-lo de Miguel, tinha passado horas dirigindo sem descanso. O trabalho exigia resistência, mas aquela noite estava especialmente exaustiva. Seus olhos pesavam, as luzes dos postes eram engolidas pela névoa densa e a estrada parecia infinita. O rádio do caminhão soltava apenas ruídos abafados e o único som real era o das gotas de chuva batendo contra o para-brisa. Miguel já estava acostumado com esse tipo de cenário, mas naquele momento algo parecia diferente. Ele não sabia dizer porquê, mas sentia uma inquietação crescente, como se estivesse sendo observado. E então, aconteceu. Ao sair de uma curva, seus faróis iluminaram uma figura na beira da estrada. Uma garota, vestindo um longo vestido branco, completamente encharcada, cabelos grudados ao rosto pálido. Ela não se movia, apenas encarava o nada, imóvel sob a tempestade. Miguel apertou o volante, sentindo o coração acelerar. Quem estaria ali, sozinha, no meio da noite debaixo daquela chuva? Seu primeiro instinto foi ignorá-la, seguir viagem. Mas ele hesitou. Algo dentro dele dizia para parar. Contra seu instinto, Miguel freou o caminhão. As luzes vermelhas da traseira refletiram na estrada molhada enquanto ele olhava pelo retrovisor. A garota continuava lá, sem se mover. Ele respirou fundo, abriu a porta e fez sinal para ela se aproximar. Ei, você está bem? Precisa de ajuda? Por um momento, ela não reagiu. Então, lentamente, sem dizer uma palavra, começou a andar até a cabine do caminhão. Miguel sentiu um arrepio correr pela espinha quando ela subiu no veículo. O vestido escorria água no banco e o cheiro de terra molhada tomou conta da cabine. Está indo para onde? Ele perguntou, tentando soar casual. Nenhuma resposta. Ela apenas olhava para frente, fixamente, como se não tivesse ouvido. O silêncio era sufocante. Ele tentou de novo. Qual seu nome? Você tem alguém para avisar?
A garota virou lentamente a cabeça e com uma voz baixa e fria sussurrou: "Você não deveria ter parado." A frase ecoou na mente de Miguel. Ele sentiu o ar dentro da cabine ficar mais pesado. O caminhão seguiu pela estrada, mas algo estava errado. Muito errado. O silêncio dentro da cabine se tornou insuportável. O barulho da chuva batendo contra o para-brisa parecia distante, abafado, como se algo tivesse mudado na própria atmosfera ao redor de Miguel. Ele tentou ignorar a inquietação que crescia em seu peito e focou na estrada. Mas então, pelo canto do olho, percebeu algo estranho. O espelho retrovisor refletia a cabine, mas algo estava errado. O reflexo da garota parecia instável. Ele franziu a testa e piscou algumas vezes, achando que era apenas cansaço. Mas ao olhar diretamente para o espelho, viu a imagem dela tremeluzir, como fumaça se dissipando ao vento. Seu estômago revirou. Ele olhou de relance para o banco do passageiro. A garota ainda estava ali, imóvel, olhando para a frente. Mas no espelho, sua imagem estava se esvaindo. Um calafrio percorreu sua espinha. Antes que pudesse reagir, o rádio do caminhão, que estava desligado, ligou sozinho. O som que saiu dos alto-falantes não era música, era estática. O chiado encheu a cabine, alto e perturbador, como se algo estivesse tentando sintonizar uma frequência. E então, no meio da interferência, ele ouviu. Uma voz baixa, distorcida, sussurrou entre os chiados: "Ela já está dentro do caminhão." Seu coração disparou. Ele virou a cabeça bruscamente para o banco do passageiro. A garota tinha sumido. O caminhão seguia pela estrada deserta, mas Miguel já não conseguia prestar atenção na direção. Seu peito subia e descia rapidamente, o suor frio escorrendo por sua testa. Ele engoliu em seco, tentando racionalizar. Talvez estivesse exausto, talvez tivesse imaginado aquilo. Mas então sentiu. Um pingo d'água caiu sobre sua testa. Ele piscou, confuso. A chuva não poderia estar entrando na cabine. Outro pingo e outro. O frio na barriga foi instantâneo. Ele segurou o volante com força e muito lentamente olhou para cima. O que viu fez seu sangue gelar. Pegadas molhadas cobriam o teto da cabine. Cada marca de pé parecia recém-feita, como se alguém estivesse andando ali de cabeça para baixo. Seus pulmões travaram. Antes que pudesse reagir, sentiu algo atrás dele. Mãos gélidas, magras e esqueléticas se fecharam ao redor de seu pescoço. Ele tentou gritar, mas os dedos apertavam com força, esmagando sua garganta. O mundo ao redor começou a escurecer. A última coisa que viu foi seu próprio reflexo no espelho, mas no lugar de seus olhos, apenas sombras vazias. E então, tudo se apagou. O sol já havia nascido quando o outro caminhoneiro avistou o veículo parado no acostamento. A cena era estranha. O motor ainda estava ligado, mas não havia sinal do motorista. Curioso e preocupado, ele reduziu a velocidade e estacionou ao lado. A porta do caminhão estava entreaberta, os limpadores de para-brisa ainda funcionando lentamente, empurrando as últimas gotas da tempestade da noite anterior. E então ele viu. As janelas da cabine estavam cobertas de marcas de mãos. Mãos pequenas, pálidas, impressas no vidro por dentro, como se alguém tivesse tentado sair. O caminhoneiro sentiu um arrepio na nuca, mas, reunindo coragem, subiu na cabine para verificar. O banco do motorista estava vazio. A única coisa que restava era um rastro de água escorrendo da cabine para a estrada, desaparecendo ao longe. Não havia sangue, não havia sinal de luta, apenas um silêncio absoluto. A polícia foi chamada, mas não encontrou nada, nenhum corpo, nenhuma pista do que poderia ter acontecido. A história se espalhou entre os motoristas, virando um daqueles contos assustadores que todos conhecem, mas ninguém quer acreditar.
Dizem que em noites de tempestade, se você olhar pelo retrovisor, pode ver pegadas molhadas no teto do caminhão. E se tiver azar, pode ouvir um sussurro. Você não deveria ter parado. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Até a próxima, se tiver coragem. Ser caminhoneiro não é para qualquer um. Muita gente pensa que é só pegar a estrada, curtir um radinho e ver o Brasil de ponta a ponta. Mas a verdade é bem diferente. A gente passa dias, às vezes semanas, longe de casa, longe da família. Quando liga para a esposa ou para os filhos, é sempre rápido, só para dar um sinal de vida. E no fundo, a gente sempre torce para que eles estejam bem, porque a gente nunca sabe se vai voltar. As estradas são traiçoeiras. Não é só buraco e curva fechada, não. Tem assalto, tem acidente, tem cansaço. E às vezes tem coisa pior. Coisa que nem dá para explicar direito. Já ouvi muitos colegas contando histórias estranhas. Luzes que aparecem do nada no meio da estrada. Caminhoneiro que desaparece sem deixar rastro. Gente que pede carona e some do nada. Mas eu nunca liguei muito para isso. Sempre fui cético. Até aquela noite, aquela maldita noite. Era uma rota longa, dessas que fazem a gente repensar a vida. Eu tinha que levar uma carga de materiais para uma construção numa cidade do interior, longe de tudo. Peguei estrada de noite para evitar o trânsito e chegar mais rápido. O rádio era minha companhia, junto com um café amargo que mal fazia efeito. A estrada estava escura, só o farol do caminhão iluminava a pista molhada. Uma chuva fina começava a cair. Foi aí que vi um homem parado no acostamento, acenando para mim. Eu ia passar direto. Regra número 1, nunca para estranhos na estrada. Mas quando cheguei mais perto, o sangue gelou. Eu conhecia aquele cara. Era o Douglas. Douglas era caminhoneiro como eu. Já tínhamos rodado juntos algumas vezes, parado em postos de gasolina para comer um PF barato e contar histórias. Mas fazia meses que eu não via ele. Eu pisei no freio e parei o caminhão alguns metros à frente. No espelho, vi Douglas correndo na minha direção. A camisa ensopada de chuva, o rosto pálido. Baixei o vidro. Douglas, o que você está fazendo aqui, cara? Cadê seu caminhão? Ele respirou fundo e olhou para a estrada, como se estivesse tentando encontrar as palavras. Quebrou, tô andando há dias. Ninguém parava para me ajudar. Só quero ir para casa. Algo no jeito que ele falou me incomodou. A voz dele parecia distante, sem emoção. Mas eu não podia simplesmente deixar um colega ali no meio da estrada, ainda mais com essa chuva. Entra aí. Mas vou precisar parar num posto antes. Preciso comer alguma coisa. Ele assentiu com a cabeça e subiu na cabine. Fechou a porta devagar, sem pressa. Quando olhei para ele mais de perto, me arrepiei. Douglas estava molhado, mas não de chuva. Parecia que tinha saído de dentro de um rio. A roupa colada no corpo, os olhos fundos, a pele fria. Fiz o caminhão voltar para a pista e segui viagem. Mas meu coração estava acelerado. Tinha alguma coisa errada. Muito errada. O caminhão avançava pela estrada e o único som que se ouvia era o motor roncando e o limpador de para-brisa cortando a chuva fina. Douglas estava sentado do meu lado, mas não dizia nada. Só olhava fixamente para a estrada, sem piscar, sem se mexer muito, como se estivesse perdido em pensamentos sombrios. Eu tentei puxar assunto. Faz tempo que não te vejo, cara. Sumiu das áreas de descanso. Como tá a família? Ele demorou uns segundos para responder. Quando respondeu, a voz veio baixa, quase um sussurro. Tô tentando voltar para casa. Faz tempo que tô tentando. Aquela frase me incomodou de um jeito que eu não sei explicar. O tom de voz dele, sem emoção, sem vida, parecia deslocado. Eu olhei de relance para ele, o rosto pálido, os olhos afundados nas sombras da cabine. Mas o que houve? Seu caminhão quebrou faz tempo? Tá sem contato com ninguém?
Ele virou o rosto lentamente para mim. Não piscou. Não importa mais. Meu peito ficou pesado. Não sei explicar, mas algo dentro de mim me dizia que aquele não era mais o Douglas que eu conhecia. A chuva apertou e o rádio começou a chiar. Tentei sintonizar outra estação, mas só conseguia um som distorcido, como se alguém estivesse sussurrando algo incompreensível. Douglas mexeu-se no banco, incomodado. Desliga isso. Eu desliguei. O silêncio na cabine ficou ainda pior. A estrada parecia se estender infinitamente, sem postos, sem casas, sem nada. O tempo parecia não passar. Foi quando percebi que eu não lembrava mais há quanto tempo estávamos dirigindo. A ansiedade começou a me consumir. Olhei no GPS, mas a tela piscou e desligou do nada, sem sinal. Pela primeira vez, cogitei parar o caminhão e mandar Douglas descer. Mas como eu faria isso? Como eu justificaria? Respirei fundo e tentei não pensar em besteira, mas então o que aconteceu a seguir fez meu sangue gelar de vez. Meu celular vibrou no painel. Peguei rápido, grato por qualquer distração, e vi que era uma mensagem de Fábio, outro caminhoneiro amigo nosso. A mensagem dizia: "Cara, acabou de sair uma notícia no grupo. Você lembra do Douglas, o caminhoneiro?" Meu coração acelerou. Respondi rápido, sem olhar muito para Douglas ao meu lado. "Sim, tô com ele aqui. Por quê?" A resposta veio quase instantaneamente. "Não brinca com isso, mano. Douglas morreu faz um mês, caiu da ponte do Rio Negro." Minha visão ficou turva. Meu peito apertou. Isso não podia ser verdade. A mão que segurava o volante começou a suar frio. Virei o rosto, devagar, para olhar Douglas. Ele já estava me encarando. E sorria. "Aconteceu alguma coisa?" Ele perguntou, a voz mais rouca do que antes. Eu congelei. Não sabia o que dizer. Meu instinto gritava: "Pula do caminhão agora." Mas minhas mãos continuavam firmes no volante, como se uma força invisível me obrigasse a seguir dirigindo. Douglas inclinou levemente a cabeça para o lado, ainda com aquele sorriso torto e estranho, e murmurou: "Tá com medo, amigo?" Foi aí que percebi que eu não estava mais dirigindo sozinho. Eu estava carregando algo que nunca deveria estar ali. Meu corpo estava congelado, mas minha mente gritava para eu fazer alguma coisa. Não podia simplesmente continuar dirigindo como se nada estivesse acontecendo. Puxei o ar com força e tentei me acalmar. Talvez aquilo fosse um erro, uma pegadinha, ou meu amigo Fábio tivesse se confundido. Mas no fundo eu sabia, Douglas não estava vivo. A estrada seguia deserta, sem fim. O silêncio dentro da cabine era sufocante. Cada segundo se arrastava e eu sentia Douglas me observando, analisando minhas reações. De repente, ele começou a rir. Um riso seco, baixo no começo, depois mais forte, mais exagerado. O som era errado, como se não combinasse com o ambiente, com o momento. E então, o quebrou completamente o que restava da minha sanidade. Sabe, eu sempre me pergunto como seria se fosse diferente, se eu tivesse esperado mais um pouco naquela ponte. Minha respiração parou. Ele estava falando do acidente. O acidente que deveria ter sido o fim dele. Será que ainda daria tempo de voltar? Será que alguém me impediria? Ele virou o rosto devagar na minha direção. Os olhos fundos agora estavam quase negros. O sorriso, uma linha fina e distorcida. Ou será que a estrada vai continuar para sempre, sem fim? Minha cabeça latejou. Meu peito apertou. Não podia mais ficar ali. Eu bati no freio com força, o caminhão derrapou e quase saiu da pista. A cabine balançou violentamente e o motor roncou alto. Quando olhei para o banco do passageiro, Douglas não estava mais lá, mas a porta do lado dele ainda estava fechada. Desci do caminhão num pulo, ofegante, tremendo. Olhei ao redor tentando entender. Nada. Nenhum sinal dele. A estrada estava vazia. A chuva fina caía sobre o asfalto escuro. Passei a mão no rosto, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Então,
Senti algo gelado no bolso do meu casaco. Meu coração disparou. Eu não tinha colocado nada ali. Com a mão trêmula, puxei o objeto. Era uma chave de caminhão. Na argola, havia um pingente de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. O mesmo que Douglas sempre carregava no retrovisor do caminhão dele. Soltei a chave no chão e recuei. Não podia ser real. Foi quando meu celular vibrou de novo. Ainda em choque, olhei a tela. Era mais uma mensagem de Fábio. Mano, esqueceram de te avisar um detalhe. O corpo do Douglas nunca foi encontrado. Meus olhos se arregalaram. Minha respiração travou. O vento soprou forte e o rádio do caminhão ligou sozinho. O chiado voltou e no meio da estática uma risada baixa ecoou pela cabine. Douglas ainda estava ali, esperando pela próxima carona.